Na noite de sexta-feira, o Pelourinho, o bairro histórico mais vibrante de Salvador, parecia em chamas sob a luz dourada dos lampiões e o som retumbante dos tambores de samba reggae ecoando na praça. A rua de pedras azuis úmida, após uma leve chuva, refletia luzes cintilantes, enquanto grupos de turistas riam e conversavam, com o aroma de acarajé frito se misturando ao cheiro salgado do mar. No restaurante Onda Azul, o clima não era menos agitado do que lá fora. Lívia Santos, cabelos cacheados presos no alto, olhos negros brilhando com agilidade, se movia entre as mesas equilibrando com destreza a bandeja de pratos nas mãos. Naquela noite, ela estava responsável pela área das mesas VIP, próximas à janela, com vista para a Baía de Todos os Santos. Ela havia acabado de sair do balcão da cozinha com um prato fumegante de moqueca de camarão, camarões cozidos no leite de coco, azeite de dendê e pimenta malagueta, a especialidade da casa. Mas ao virar para a mesa VIP, um garçom recém-contratado recuou de repente, forçando-a a desviar rapidamente. Tudo aconteceu num instante. A mão de Lívia vacilou levemente, mas ainda assim perdeu o equilíbrio. O prato de moqueca inclinou e o molho dourado escorria sobre o paletó branco impecável de um cliente que acabara de se virar. Ela soltou o ar, olhos arregalados. Meu Deus, eu sinto muito. O homem, alto, cabelos negros bem cortados, pele bronzeada, olhos cor de âmbar, ficou imóvel por alguns segundos. As conversas ao redor cessaram. Uma gota de molho ainda descia pelo seu pulso. Mas em vez de repreendê-la, ele pegou o guardanapo, limpou suavemente e então ergueu o olhar para ela. Um leve sorriso surgiu, mas seus olhos tinham um brilho frio, como se a avaliassem. Não tem problema. Mas você sabe que acabou de estragar o meu jantar. Não é, Lívia? Engoliu seco. Eu posso trazer outro prato imediatamente. Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos nela como se aprendessem não. Quero que você cozinhe para mim um jantar, no seu lugar, no dia que eu escolher. Aquela frase fez Lívia esquecer até de respirar por um momento. Entre o som dos tambores de samba lá fora e o aroma da moqueca ainda no ar, ela sabia. Aquele homem acabara de lhe lançar um desafio cujas consequências ela não poderia prever. Após o choque daquela noite, Lívia pensou que tudo terminaria com um pedido de desculpas e um paletó precisando de lavagem a seco. Mas não. Cerca de 30 minutos depois, quando o seu turno estava quase acabando, o gerente do restaurante se aproximou, entregando-lhe um cartão de visitas com o nome Miguel Azevedo, em relevo, junto com o endereço de uma mansão no bairro Barra. Ele disse que na próxima quarta-feira, às 20h, você deve comparecer. Não é para pedir desculpas, é para cozinhar para ele, disse o gerente num tom difícil de decifrar. Lívia segurou o cartão, passando o dedo sobre as letras douradas. Já tinha ouvido falar daquele nome, Miguel Azevedo, dono de uma rede de restaurantes de frutos do mar luxuosos, espalhados da Bahia até São Paulo, além de ser um investidor gastronômico famoso. Diziam que ele era frio e exigente, mas que quando se interessava por alguém, ou alguma coisa, perseguiu até o fim. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento no Pelourinho, Lívia contou tudo para Mariana, sua colega de quarto. Mariana riu, enquanto costurava um vestido, e balançou a cabeça. Isso claramente é um teste, Isa. Ou ele está curioso com seu talento, ou Lívia perguntou, erguendo as sobrancelhas. Ou ele acabou de encontrar uma desculpa para entrar na sua vida. E acredite, pessoas como Miguel não entram para ficar paradas. Lívia ficou pensativa. Parte dela queria recusar, afinal o convite era estranho, e dava a sensação de que estava sendo puxada para um jogo de poder. Mas outra parte a impulsionava a provar a si mesma, não para ele, mas para ela própria. Ela olhou pela janela as luzes da rua, refletindo nas pedras molhadas do Pelourinho, o som distante dos tambores de samba reggae ecoando. Certo, quarta-feira eu vou cozinhar, mas será o meu prato
do meu jeito. Ela não sabia que aquela decisão abriria uma sequência de eventos que a levariam de um. A quarta-feira chegou mais rápido do que Lívia imaginava. Durante os 3 dias anteriores, ela e Mariana transformaram o pequeno apartamento no terceiro andar de um casarão antigo no Pelourinho em um espaço acolhedor bem diferente do habitual. A sala, que antes tinha apenas uma mesa de madeira arranhada e algumas cadeiras de plástico, agora estava coberta com uma toalha de linho branca e um vaso de buganvília rosa vibrante, ocupava o centro. Mariana pendurou lanternas de papel, deixando a luz suave atravessar a janela aberta, de onde se via a escadaria de pedras curvas lá embaixo. Não precisa ser chique, mas tem que ter alma, disse Mariana, enquanto colocava ramos frescos de manjericão em pequenos potes perto do fogão. Lívia escolheu um cardápio cheio de memórias da Bahia: bolinho de peixe crocante, ensopado de siri mole cremoso e, como prato principal, pescada amarela assada, com molho de dendê e laranja agridoce. A sobremesa seria um quindim dourado, receita secreta da avó. Às 19h50, bateram à porta. Lívia abriu, e lá estava Miguel Azevedo, terno, azul marinho, sem gravata, o colarinho da camisa levemente aberto, exalando um discreto perfume amadeirado. Ele entrou, o olhar percorrendo o ambiente rapidamente, até parar na mesa preparada com cuidado. Este lugar tem uma história própria, disse ele, em tom grave, enquanto observava cada detalhe. E hoje à noite eu vou contá-la através da comida, respondeu Lívia, erguendo levemente o queixo como quem faz uma declaração. Quando o prato de entrada foi servido, Miguel não se apressou em comer. Pegou a taça de vinho branco, girou lentamente e olhou diretamente nos olhos dela. Quero saber o que você pretende me mostrar além da técnica culinária. Lívia sorriu e respondeu de imediato. Nem todos os sabores preciosos vêm de cozinhas brilhando em prata. Alguns vêm de cantos pequenos, mas que guardam um mundo inteiro dentro. Miguel ergueu levemente as sobrancelhas, como quem acabara de ouvir algo que valia a pena guardar. Então começou a comer, e Lívia percebeu. Aquela noite não era apenas um jantar. Era o primeiro teste, e ele era o único juiz. O jantar se estendeu por mais de 2 horas. Miguel praticamente não deixou passar nenhum prato, desde o bolinho crocante mergulhado no molho de pimenta até a última colherada do quindim dourado. Ele comia devagar às vezes, parando para perguntar sobre os ingredientes, o modo de preparo ou pequenas histórias ligadas a cada receita. Lívia contou sobre a infância ao redor do fogão, a lenha da avó na Ilha de Maré, sobre as manhãs, ajudando o pai a levar peixe fresco do porto ao mercado. Ela percebeu que o olhar de Miguel não apenas ouvia, mas também parecia memorizar cada detalhe. Quando o relógio se aproximava das 23 horas, Miguel pousou a taça de vinho, recostou-se na cadeira. Você cozinha não apenas com habilidade, mas com memória. Quero que o mundo veja isso. Lívia franziu a testa. Quer dizer, neste sábado vou inaugurar o Maré Alta, meu novo restaurante na Barra. Quero que você vá comigo, não como funcionária, como convidada. Lívia hesitou. Você sabe bem que eu não faço parte desse meio. Miguel sorria de canto. Ninguém pertence a lugar nenhum até o momento em que pisa lá. A frase soou como um empurrão. Na mente de Lívia surgiu a imagem dela, no meio de pessoas vestidas com ternos elegantes, ouvindo murmúrios e olhares avaliadores. Mas o olhar de Miguel, firme e tranquilo, a fez querer tentar. Ela respondeu baixo. Está bem, mas vou me vestir do meu jeito. Ele inclinou a cabeça e o sorriso se aprofundou levemente. Não espero nada diferente. Ao acompanhar Miguel até a porta, a brisa noturna do Pelourinho entrou trazendo consigo o som distante dos tambores de samba reggae, ecoando da praça. Lívia ficou olhando a silhueta dele sumir sob a luz dos postes, com a sensação de que o sábado não seria apenas uma festa.
Seria a sua estreia, e talvez a prova mais dura até então. Na noite de sábado, a barra brilhava sob a luz dourada que se estendia ao longo da orla. O restaurante Maré Alta surgia como uma joia de vidro, paredes envidraçadas refletindo o brilho das ondas, enquanto lá dentro ecoavam o som de taças se chocando e risadas sofisticadas. Lívia entrou vestindo um vestido longo corvinho feito sob medida por Mariana, ajustado elegante, mas sem exageros. O cabelo cacheado preso no alto, adornado com pequenas flores brancas. Imediatamente olhares curiosos se voltaram para ela. Miguel, em um terno cinza claro, aproximou-se. "Linda", disse brevemente estendendo a mão. Lívia colocou a mão na dele, sentindo um leve aperto tranquilizador. Eles circularam entre as mesas, conversando com sócios, chefes renomados e críticos gastronômicos. Mas poucos minutos depois, a voz doce e afiada de Valéria Duarte soou atrás dela. "Oh, então, esta é a chefe especial de quem você falou." "Miguel." Lívia se virou. Valeria, cabelo loiro escuro, levemente ondulado, vestido de cetim azul petróleo, sorria como uma amiga calorosa, mas os olhos eram frios e cortantes. "Li em algum lugar que você já trabalhou como garçonete no Pelourinho. Que interessante. Deve ter sido um começo cheio de cor." Antes que Lívia pudesse responder, Carlos Azevedo, tio de Miguel, se aproximou com voz grave e cheia de intenção. "Miguel, você sempre soube como surpreender, mas alguém que quer ir longe nesse meio precisa de uma base mais sólida do que apenas alguns bons pratos de frutos do mar." O ar ao redor da mesa parecia pesar. Os que estavam por perto ficaram em silêncio esperando a reação. Lívia respirou fundo, mantendo o sorriso. "Sim, comecei em um pequeno restaurante no Pelourinho. Lá aprendi que a base mais sólida não vem de um cartão de visitas, mas das mãos que tocaram cada ingrediente e do coração que lembra de cada sabor." Valeria arqueou levemente a sobrancelha e Carlos permaneceu calado, como se estivesse reavaliando. Miguel olhou para Lívia e em seus olhos brilhou uma satisfação discreta. A música samba reggae voltou a soar no palco. Mas para Lívia, ela sabia que aquilo não era apenas uma festa. Era o primeiro teste de resistência, e ela havia acabado de passar embora, tivesse certeza de que os ataques silenciosos ainda estavam longe de acabar. Depois de superar a recepção cheia de espinhos no saguão, Lívia procurou um jeito de sair para a varanda do restaurante e respirar. O ar do mar da Barra trazia o cheiro salgado, o som das ondas, misturado ao samba reggae distante. Ela estava apoiada no corrimão, quando uma voz masculina grave, mas cordial, soou atrás dela. "Você respondeu muito bem. Mas isso foi só a primeira rodada." Lívia se virou e viu um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, camisa branca simples, nada parecido com os convidados sofisticados lá dentro. Ele se apresentou como chefe Duarte, chefe, experiente, e também consultor gastronômico de vários projetos de Miguel. "Sabe por que eles a examinam assim?" perguntou ele. "Porque eu não pertenço ao mundo deles", respondeu Lívia sem hesitar. Duarte assentiu levemente e baixou a voz. "A família Azevedo não é apenas conservadora. Eles também impõem provas de fogo para qualquer um que tente entrar no círculo deles. Algumas são sociais, mas há aquelas que são suficientes para derrubar até mesmo a pessoa mais confiante." Lívia ficou em silêncio, sentindo o vento do mar subitamente mais frio. "Quer dizer que eles vão tentar me afastar. Não sei o que eles querem, mas sei que Miguel raramente traz alguém para a luz pública se não estiver disposto a lutar por essa pessoa. A questão é: você está pronta?" A porta de vidro se abriu. Miguel apareceu, o olhar passando rapidamente por Duarte, antes de se fixar em Lívia. "Está tudo bem?" Lívia olhou diretamente nos olhos dele e sorriu. "Está. Acabei de ser lembrada de que o jogo só está começando." Miguel arqueou uma sobrancelha, mas não perguntou mais nada. Ele estendeu a mão. "Vamos."
Tem mais alguém que quero que conheça. Minha família. Na mente de Lívia, as palavras de Duarte ainda ecoavam. Ela sabia que o jantar de família, marcado para a mansão em Itapuã, não seria um simples encontro, mas sim a verdadeira prova de fogo. A mansão dos Azevedo, em Itapuã, ficava à beira-mar, onde as ondas fortes batiam nas rochas, formando uma névoa salgada no ar. A casa branca de 3 andares, com varanda ampla e colunas altas, parecia observar e avaliar qualquer um que cruzasse o portão de ferro forjado. Quando Miguel levou Lívia para o saguão, o aroma de madeira de cedro e salmarinho se misturava no ar. A sala de jantar comprida estava coberta por uma toalha branca impecável. O lustre de cristal derramava luz dourada sobre os talheres de prata reluzentes. 10 pessoas já estavam sentadas ao redor da mesa, todas parentes de Miguel, e todos voltaram os olhos para ela imediatamente. Na cabeceira estava Dona Celeste, cabelo grisalho, preso em um coque alto, colar de pérolas grande e um olhar carregado de autoridade. Ela sorriu levemente, mas Lívia percebeu que aquele sorriso não era uma saudação, e sim um sinal. Mostre-me quem você é. Durante todo o jantar, as perguntas vieram em sequência como flechas. Sua família trabalha com o que na Bahia? Você já estudou em alguma escola de gastronomia? Na sua opinião, o que uma chefe precisa ter para alcançar o sucesso? Cada pergunta parecia perfurar, procurando um ponto fraco. Lívia manteve a voz estável, contando sobre a infância na Ilha de Maré, sobre como a avó a ensinou a provar temperos com o coração antes da língua. Quando um primo comentou com ironia: "Parece história de conto de fadas", ela respondeu imediatamente: "Conto de fadas ou não, são exatamente essas histórias que fazem o cliente lembrar do prato e não o preço do cardápio." O ambiente ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Celeste pousou a taça de vinho e assentiu levemente. "Gosto de quem sabe defender seu ponto de vista." Miguel tocou de leve o pé de Lívia debaixo da mesa como um elogio silencioso. Mas ela sabia muito bem aquilo era apenas o prelúdio. E a sensação era como estar no convés de um navio em alto mar, no momento em que as ondas e o vento começam a se erguer. 3 dias depois do jantar em Itapuã, Lívia estava na cozinha do Onda Azul, quando o telefone vibrou. Do outro lado da linha estava o chefe Santiago Morales, renomado chefe argentino, famoso pelo estilo fusion ousado, atualmente comandando um restaurante estrelado Michelin em Florianópolis. "Ouvi falar de você por um colega em Salvador. Quero convidá-la para ser minha sous-chefe no meu novo projeto. Abriremos o restaurante no próximo mês. Essa oportunidade vai colocar seu nome no mapa gastronômico da América do Sul." Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Florianópolis, a cidade-ilha charmosa, centro gastronômico em ascensão, era o sonho de qualquer jovem chefe. Mas isso significava deixar a Bahia e deixar Miguel, quando eles ainda nem haviam dado nome ao que sentiam. À noite, ela encontrou Miguel em um pequeno bar à beira-mar no Rio Vermelho. A luz amarela se refletia na taça de caipirinha. O som das ondas quebrando contra as pedras misturava-se ao murmúrio da cidade. Lívia contou a ele sobre o convite. Miguel permaneceu em silêncio por um longo momento e então perguntou apenas: "Você quer ir?" "Parte de mim quer. Mas..." Lívia olhou para o mar. "Tenho medo que se eu for nós..." Lívia Miguel a interrompeu com o olhar firme. "Eu não prendi ninguém. Se essa oportunidade é importante para você, agarre-a. Quanto a mim, se eu quiser, encontrarei um jeito de te ver de novo." A resposta dele a deixou ao mesmo tempo aliviada e com o coração apertado. Ela sabia que ele respeitava sua liberdade, mas também entendia que o mundo de Miguel seguia um ritmo próprio e ninguém podia garantir que 2 caminhos assim voltariam a se cruzar. Naquela noite, Lívia ficou na varanda do apartamento, o vento trazendo o cheiro do mar da Bahia.
Na sua mente as palavras Florianópolis e Miguel giravam sem parar, até que aos poucos a decisão começou a se formar com nitidez. Naquela manhã, Salvador estava coberta por uma fina camada de nuvens cinzentas, o cheiro salgado do mar misturado ao ar úmido. Lívia puxou a mala para fora do apartamento no Pelourinho, as pedras do calçamento ainda molhadas da chuva da noite anterior. Mariana a abraçou com força, sorrindo, enquanto enxugava as lágrimas. Vá, Isa, mas não se esqueça de levar a Bahia em cada prato que fizer. O aeroporto deputado Luiz Eduardo Magalhães estava mais movimentado que o normal. Lívia pensou que Miguel estaria ocupado, então não avisou o horário do voo. Mas assim que entrou na área de embarque, ele estava lá, camisa branca, jeans, segurando uma pequena caixa de madeira. Não vou deixar você ir sem uma despedida, disse ele, a voz grave, mas contendo a emoção. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma pulseira, feita de conchas de Itapuã, com um cordão trançado, artesanalmente antigo, mas resistente. Quando usar isso, você vai sempre carregar uma parte da Bahia. E de mim. Lívia apertou os lábios tentando segurar as lágrimas. Eu vou voltar. Miguel sorriu de leve. Mas o olhar dele era profundo, como se quisesse gravar cada traço dela na memória. Eu acredito. Mas até lá, deixe que o sabor do que você faz faça o mundo lembrar de você antes que eu possa fazer isso. O alto-falante do aeroporto anunciou que o voo para Florianópolis estava prestes a decolar. Lívia apertou a mão dele pela última vez e passou pelo portão de controle. Quando olhou para trás, através do vidro salpicado de chuva, Miguel ainda estava lá, sem desviar o olhar, até que a sua silhueta desapareceu por completo entre os passageiros. Florianópolis recebeu Lívia com um céu azul limpo e o cheiro do vento oceânico diferente do da Bahia, mais frio, mais salgado. Ela mergulhou no trabalho no novo restaurante do chefe Santiago Morales, ocupado todos os dias do amanhecer até tarde da noite. Embora a ilha fosse linda como um quadro, às vezes Lívia sentia falta do som dos tambores de samba reggae, ecoando da praça do Pelourinho das tardes, em que o vento trazia o aroma de dendê e peixe assado do mercado à beira-mar, e até do olhar âmbar de Miguel, quando ele dizia, eu acredito. Numa tarde de fim de semana, enquanto conferia os ingredientes na cozinha, o gerente lhe entregou um pequeno pacote remetente. Miguel Azevedo, Salvador, Bahia. Dentro havia um pote de pimenta malagueta em conserva, aquele sabor picante e característico da Bahia, junto com um cartão escrito à mão. Esse sabor ainda pertence a você. Lívia sorriu, apertando o cartão. Por um instante, quase conseguiu ouvir o som das ondas de Itapuã e sentir a brisa salgada passando pelos cabelos. Ela sabia que o caminho entre eles ainda não havia se fechado. Apenas agora deixavam o sabor conduzir e um dia a Bahia voltaria a testemunhar o encontro dos dois.